Fala pessoal, estamos aqui no Papo Fair. Aqui é o nosso escritório, nossa casa, nosso estúdio, e a gente fala sempre que a gente só chama para casa quem a gente gosta. Então hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Fred Machado. Fred, obrigado, seja bem-vindo. E vamos bater um papo aqui, Papo Fair. Fred é autor do É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional. Está saindo uma nova versão, estou sabendo, Isso. mas esse aqui esgotou. Esse aqui é meu, ganhei o último e eu já tinha, mas quem é o Fred? Fala quem que é o Fred e bem-vindo, obrigado. E por que você escreveu um livro É Possível? Então, Fernando, primeiro, obrigado, tá aqui, é uma honra estar aqui com você. A gente se conheceu aí juntando as nossas paixões, né? Estudar, andar de moto com o grande Fabinho, com o Fábio Ascar, falando sobre felicidade, indo visitar as Apos. Indo visitar as Apos. Né? Que foi uma coisa que eu tive a felicidade também de conhecer muito lá atrás, quando o assunto felicidade não era algo que se falava de uma forma mais estruturada, né? Não era ciência, né? Todo mundo pensava que era abraçar árvore, cheirar nuvem, viver de sol, e a gente sabe que hoje é um assunto extremamente sério, importante, mensurável e que traz aí grandes revoluções aonde se é aplicado, né? Então eu sou um ser humano apaixonado por gente. Comecei minha vida com 14 anos de idade, trabalhando, carregando caminhão na empresa que meu pai trabalhava à época. Me apaixonei pelo trabalho. E fui assim até os 40, onde eu tive um burnout, né? E nesse burnout foi muito interessante, que eu estava estudando fora do Brasil, na universidade, passei mal na universidade. Que universidade? Em Harvard, eu estava lá em Boston, já estava completando, acho que 4 anos que eu estava indo e voltando estudando lá. Estava iniciando o OPM, que era um sonho meu fazer, né? Que é um pós-MBA, vamos dizer assim. E eu tive esse burnout lá, né? Passei mal, não sabia nem o que era burnout na época, não sabia nada. A única coisa que eu fiquei sabendo é que depois de 48 horas no hospital, eu tive uma angina, que é um pré-infarto, né? Dormia pouco, comia muito, pesava 150 quilos na época, enfim, todas aquelas coisas que a gente já ouviu falar e sabe que acontece. Mas o mais interessante de tudo, Fernando, é que o meu diagnóstico final, tinha um médico indiano que me falou o meu diagnóstico final, do livro que eu tive lá de tudo quanto os exames que eu fiz. E ele falou assim, olha, dentro do que eu acredito, dentro da minha filosofia e tudo mais, eu queria dizer o seguinte, apesar de tudo isso daqui, você sabe o que você vai ter que fazer, eu penso que o seu problema é infelicidade, é isso que vai te matar. E aquilo para mim foi uma porrada muito dura. A infelicidade vai te matar. Você escutou porrada, isso do médico, do indiano. Ele falou assim, não tenho base científica nenhuma para te falar isso, eu sou médico, especialista no que você teve aqui de problema. Trouxe todo o arcabouço de exames que eu tinha feito. Mas eu estava com um indiano amigo que ficou comigo no hospital, né, que é ministro de Minas e Carvão Mineral da Índia, e conhece muito esse médico também, e aí na relação da conversa deles e comigo ali, a gente criou meio que uma sinergia, uma amizade bacana, e ele falou assim, olha, se você me permitir, eu vou falar uma coisa que eu acredito que está acontecendo com você, que eu já vi acontecer com muitas pessoas, e é isso daí que pode vir a te matar se você não tomar cuidado. E de fato, depois eu fui analisar, eu estava realmente infeliz e fui fazendo um processo, até porque a felicidade é um processo, né? É o caminho. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? E aí dentro das minhas epifanias aí após o episódio, eu comecei a pensar assim, poxa, eu fui tão afortunado de ter tanta coisa na minha vida, de ter capacidade de estudar nas melhores universidades, conhecer os melhores professores, ter experiências de vida muito cedo, né? E eu achei muito injusto guardar aquilo só para mim. Então foi quando eu decidi sentar e escrever esse livro. Comecei no final de 2015. Quando você teve o burnout? Em 2013? 2013, maio de 2013. E a gente publicou esse livro em abril de 2018, né? Foi um recorde aí de vendas, vendeu super bem, e o assunto ele continua. Sim. Vivo e fervilhando, e cada dia que passa com novas roupagens, né? Então, por isso que a gente resolveu, inclusive, agora relançar o É Possível. É Possível versão, segunda versão? A revanche, é possível a revanche.
Não, a gente falou, a gente se conheceu acho que em 2017, né, num curso nos Estados Unidos também, sobre felicidade. Depois voltamos em 2019 lá para Las Vegas, né, para fazer também na Universidade de... Como chama lá? UNLV, INLV, Universidade de Las Vegas. de Las Vegas, e conheceu umas apps, você já conhecia. E aí a gente começou a falar sobre burnout. Eu também tinha tido burnout, tive em 2012, mas só diagnosticado em 2014. E ninguém sabia o que era burnout, né? Então hoje sim, hoje tem um número grande de CID, porque ele se tornou. Então hoje é mais fácil de identificar e tal, mas a gente sofreu. Você também fala sobre liderança, né? Você fala sobre liderança autêntica. Isso. Bill George. Exatamente. Esse aí foi um outro presente que Harvard me deu, né? Eu falo com todo mundo, quando eu me formei em 2000, eu queria ir para Harvard, mas não tinha nem dinheiro nem QI para ir para Harvard. Eu fui para Hayward, que é uma universidade pequenininha, lá na costa oeste, perto do Vale do Silício ali, mas sempre com a vontade de ir para Harvard, né? Sempre com o sonho, o desejo de ir. E aí até um certo momento, depois de 10 anos tentando, 50 nãos, eu consegui fazer o primeiro curso, que foi de liderança de empresas de serviço. Na época eu tinha uma empresa de serviço. E o meu segundo curso foi o curso de liderança autêntica, com o Bill George, né? E foi um curso que foi transformador na minha vida. Eu acho que ali começou a plantar a sementinha na minha cabeça de que algo estava errado no que eu vinha fazendo com a minha vida. Eu não tinha ainda, óbvio, consciência, até porque eu estava num piloto automático sem fim, mas alguma coisa ali falou assim, olha, tá errado, né? E o Bill George se tornou um amigo, né? Tanto é que eu falo para ele, né? Eu ganhei ele no Brazilian Style, no abraço, né? Porque eu sempre fui uma pessoa do abraço, sempre fui uma pessoa... E você não é de São Paulo, né? Você é de onde mesmo? Eu nasci em Joinville e morei muitos anos na Bahia. E aí agora tem 10 anos que eu estou de volta aqui em Jundiaí, mas e foi assim que eu conquistei o Bill George, né? Porque no dia da certificação todos nós tivemos que fazer uma carta no final e a gente teve que ler essa carta em voz alta no final e eu quase não consegui ler a carta de tanto que eu chorava, porque tudo que estava escrito ali era tão significativo para mim. Forte. E aí um amigo leu para mim, né? E aquilo meio que deu uma conectada com as pessoas e com ele e tal. E quando ele foi entregar meu diploma, eu fui e abracei ele bem forte, dei um beijo nele e falei assim, olha, o que você fez comigo nessa semana de 10 dias de curso aqui, eu demorei 42 anos da minha vida para aprender. Então assim, você para mim é muito mais do que um mestre. E a gente fez aquela conexão ali, todos os anos depois eu vim encontrando com ele na faculdade. Ele ficou sabendo do meu episódio de burnout, ele foi me visitar, né, conversou comigo e até que em 2018 eu estava morando em San Diego, trabalhando lá numa ONG, ele me convidou e me certificou lá. Eu sou o único brasileiro certificado por ele para aplicar a teoria da liderança autêntica que ele desenvolveu em português aqui no Brasil, né? Então assim, tem o depoimento dele no meu livro e não é só por tudo isso que eu estou contando, sabe? Eu acredito muito no que ele coloca, acredito muito no que ele faz, no que ele fala em relação à liderança autêntica. Eu acho que não só para os dias de hoje, de muito tempo para trás e para muito tempo para frente, se a gente não tiver líderes mais autênticos. Era isso que eu ia te perguntar. Você talvez, eu te conheço, né? E a gente começou estudando felicidade, e aí você falou sobre Bill George, né? Na segunda vez, em 2017, você ainda não tinha feito, você já estava lá em San Diego. Em 2019, quando a gente voltou, a gente andou um pedacinho da Rota 66 de moto, e aí você falou, pô, conheci, né, fui certificado e tal, e aí você me falou aí que eu comecei a ler sobre Bill George, sobre liderança autêntica e tal, e é fantástico. Então eu considero o Fred hoje um dos caras mais competentes para falar de várias coisas, mas principalmente de liderança. E aí eu ia te perguntar, o que acontece com as nossas lideranças? O que vive, principalmente o Brasil, porque, né, a gente tem uma referência externa, mas a gente está aqui porque a gente precisa mudar aqui. O que acontece? Tanto nas empresas, organizações, qual é o problema? Se é que é um problema. Que tem um problema, tem, né? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Assim, eu não saberia te responder essa pergunta.
Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, sabe, Fernando, com tudo, com a superficialidade do mundo e não preocupado exatamente com o ser humano, a começar de si mesmo. A gente não se preocupa com a gente se preocupa com o todo, né? A gente está preocupado porque a celebridade X separou da celebridade Y e o que isso vai acontecer? Cara, é problema deles. O que isso vai afetar na sua vida e na minha? Nada, né? E aí a gente começa a desvirtuar a forma de viver. A gente começa a viver mais ligado no que tem nas telas, mais do que a gente vê em rede social, do que no que é a vida, o dia a dia cotidiano de cada um de nós. Todos nós passamos por algum tipo de problema, todos nós passamos por algum tipo de desafio. As pessoas não conseguem lidar com isso de uma forma mais estruturada, vamos dizer assim, até porque não se conhecem, né? Nós não nos conhecemos. Eu pergunto para todo mundo quando eu estou em alguma palestra, em algum evento, em alguma empresa, quem teve aula de inteligência emocional quando pequeno? Ninguém teve. Ninguém. Quem chegou para você e falou assim, bom, vamos estudar agora o seu perfil, vamos ver quais são as suas potencialidades, onde é que estão os seus desafios, o que você precisa fazer para mitigar os desafios e utilizar o que você tem de coisa boa. Fizeram o contrário com a gente, ó, você tem que fazer assim. Você entra na escola, você é enquadrado de um jeito, você entra na academia, você é enquadrado, você só é enquadrado. Mas o que é seu de essência? Quem é que vai falar para você? Quem é que vai te fazer você despertar para aquilo e você se apoderar do que é seu e começar a trabalhar no que você efetivamente gosta e sabe fazer, né? E acredita, né? Então acho que existe uma falha muito grande nisso daí. A gente está sempre preocupado em mostrar para os outros, ser aceito, né? Botando o nosso ego à frente de tudo, porque o papel do ego é esse de aceitação. Seguindo regras e normas que muitas vezes não condizem com o que a gente pensa e acredita. E muitas vezes a gente que pensa diferente, e aí que fique bem claro para todo mundo que está nos assistindo, nós não somos resolvidão, nós não temos zero problema, né? Nós temos problema como todo mundo, né? Nós passamos por desafios todos os dias, muitas vezes até maiores desafios, né? Poxa, assim, a gente só tenta ver o mundo de uma forma diferente. Isso. E abrir os olhos das pessoas para falar assim, gente, olha, tem mais. Cuidado, né? Tem mais, tem além do que só isso. E é super difícil, Fernando. Não é fácil, cara. Eu te digo que não é fácil. Todo dia é um desafio grande que a gente tem para superar isso aí. O difícil só não é matar o leão, né? É desviar das antas. Porque olha... E tem muita, né? Pô, e tem uns que estão criando asa agora, tem anta voadora. Gente do céu, o mundo está ficando complexo, né? E a gente estava falando, né, Fred, dessa questão da liderança e tal, que parece que tem uma lacuna, não sei, a minha impressão é que tem uma lacuna, não só das lideranças políticas, quanto nas lideranças organizacionais, né, quanto nas lideranças comunitárias, né? Então é sempre o ter é mais importante do que o ser, né? E a gente viu isso quando você estuda a felicidade, e a gente foi considerado louco por estudar a felicidade em 2010, 2012, né? Quando aí o cara vai abraçar a árvore, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mas de entender o que a felicidade é o caminho, ela não é o fim, né? Ela não é o objetivo, mas é o resultado de uma vida simplesmente equilibrada, né? Como que você encontra esse seu equilíbrio, e obviamente que esse desequilíbrio às vezes, o equilíbrio às vezes, né? Mas através de tudo que você aplica, primeiro, o que você aplica nas empresas e como você mesmo aprende com isso que você aplica? Porque eu tenho visto, né? E a gente tem visto teus cases, temos alguns projetos em conjunto aqui. Como que você tem aplicado e qual é esse diferencial de aplicar o Fred dentro das organizações? E não é nenhum segredo, você falou, mas o que você tem feito de diferente, que você acha que está fazendo um pouquinho a diferença, pelo menos na vida das pessoas que você encontra? Eu acho assim, Fernando, nós temos, eu, você e mais, tem bastante gente fazendo trabalhos sérios aí em relação às empresas, nós temos um diferencial. Nós já estivemos sentados na cadeira das pessoas que estão ali do outro lado nos assistindo. Então nós sabemos um pouco dos desafios que elas têm, independente do mercado.
No final do dia, você pode pegar o mercado mais complexo ao mais simples, o desafio sempre será o mesmo. Pessoas. Pessoas. Não vem com esse papo de que a inteligência artificial vai substituir. Não vai. Algumas coisas pode até que sim, venha substituir, mas vão gerar outras oportunidades. Hoje eu utilizo a inteligência artificial e me salva muito tempo fazendo bastante coisa que antigamente eu demorava muito para fazer. Isso. Então assim, eu ganho tempo. Né? E isso gera para mim a produtividade sustentável que eu quero para mim. Então assim, o que eu tenho feito nas empresas? Primeiro, eu tenho tentado convencer a camada mais doente da empresa, que é a camada de cima, de que eles precisam de ajuda. Eles precisam entender o que eles estão fazendo ali. A partir do momento que eles entendem que eles precisam de ajuda, eu falo o seguinte, então vamos descobrir o propósito de existência de vocês, líderes da empresa. Não da empresa, não da companhia, não do conglomerado, de vocês. Eu quero que vocês me digam por que vocês existem aqui dentro. A partir desse momento que você descobrir por que você existe aqui dentro, a gente vai criar um acordo de convivência entre vocês. E a partir daqui nós vamos trazer para baixo, vamos cascatear. Porque se vocês acreditarem no que está aqui e fizerem isso aqui acontecer, o para baixo vai ficar muito mais simples. Isso. Né? E aí, esse trabalho todo, a gente está falando aqui de uma forma muito simplificada, mas tem muito autoconhecimento, tem muita inteligência emocional, tem muito trabalho que é simples, mas é muito simples, mas que a pessoa olha e fala assim, caramba, eu não imaginava. Né? Eu faço um trabalho que o pessoal quando vê a primeira vez assim, puta, mas que saco isso, né? Pra quê? Faz um quadrante, eu amo, eu odeio, vida pessoal e profissional. Escreve o que você ama, o que você odeia. As pessoas têm medo de colocar o que odeia, porque acham que é feio. Mas é onde está o odeio, é que você não produz, é onde você é mal, é onde você se torna um líder tóxico, é onde você está fazendo só para satisfazer A, B e C e não a você mesmo. Então são coisas simples, mas que tem um rito lógico bem estruturado, onde no final a pessoa olha e fala assim, caramba, é isso. Né? E tem dado muito, muito certo. As empresas que fazem isso e que o pessoal lá de cima compra a ideia e que compra a forma de fazer, eles conseguem entender como é que funciona, eles conseguem transmitir isso para a galera de baixo e aí o time como um todo está abraçado num propósito único, de existência daquelas pessoas, não da companhia, não do conglomerado, das pessoas. Então assim, eu entendo e acredito muito nisso. Eu acredito que a partir do momento que você trata o ser humano como ele merece ser tratado, o papel da liderança fica muito menos complicado. Se você quiser continuar tratando de forma comando e controle, meu amigo, não é sustentável. Vai ficar cada vez pior, né? Uma hora isso agora, né? Quer dizer, nunca foi o certo a se fazer. Né? Agora, além de não ser o certo, ainda existem agora, começam a existir leis, regras, né? Mais talvez assertivas do ponto de vista de mais impositivas, uma lei, né? Impositiva, mas que vai ensinar as pessoas a... Bom, já que não foi, né, da forma correta, a gente só passou a usar o cinto quando foi obrigatório. Eu estava um dia numa empresa falando com um médico, trabalho antes da pandemia, tá? Antes da pandemia, acho que 2017. E ele falou assim, a gente estava falando sobre saúde mental já, a gente não esperava, né? A gente se encontrou em 2017, 2019, né? A gente não esperava, obviamente, que ia vir em 2020. E eu estava na conversa com o médico do trabalho, ele falou assim, uma sala grande, assim, de reunião, ele falou, você imagina que há 15 anos atrás, nesta sala aqui, estávamos todos conversando, fumando, né? E era normal. Uhum. E hoje, falou, 10 anos depois, não só não é normal, como é prejudicial, como não pode, é proibido, tal. Falou, saúde mental, e a gente não sabia que a gente ia passar pela pandemia, a saúde mental daqui 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, como é que a gente fazia tanta atrocidade, tanta coisa, sem, né, e que era permitido. E você vai olhar, isso é evolução. Né? Então, essa evolução que vem trazendo melhorias, principalmente de convívio, né? Quando a gente fala de convívio. Agora, tem um outro risco, né? Que a gente estava falando outro dia também, qual é, na tua opinião, o maior desafio hoje das empresas em controlarem ou gestionarem a saúde mental dos colaboradores? Né?
Esse a gente que sofreu de saúde mental, porque burnout é um problema de saúde mental, né? Lá atrás, então a gente sabe o que a gente passou, não é que a gente está falando porque a gente leu, a gente acha bonito, a gente passou. Primeira pergunta, que você fala muito sobre autoconhecimento, eu acho que isso é muito importante para as pessoas não se vitimizarem, né? O quanto é importante para a sua saúde física e mental o autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento, qual é a responsabilidade ou a autorresponsabilidade da pessoa e depois qual é a responsabilidade da empresa, né, e dos líderes com relação a isso. Veja, você só faz pergunta difícil, né, Fernando? Não, mas eu trago gente inteligente para... São as minhas dúvidas, tá? Eu só trago dia aqui para... Eu só trago gente mais inteligente que é para isso, para eu aprender. Olha só, primeiro algumas coisas para a gente desmistificar, né? O pessoal fala muito que tudo se começou a falar de saúde psicológica e doenças mentais após pandemia. Né? O que é uma baita de uma balela, né? Isso aí já existia há muito tempo. Esse problema já estava aí há muito tempo. A única coisa que aconteceu na pandemia é que o ser humano virou moda de novo. Só isso. O pessoal falou, não, vamos dar foco aqui no ser humano. Vamos esquecer rede social, vamos ver que o ser humano está morrendo por causa de uma gripe. Que era isso que estava se falando na época. Né? Então, assim, esse é um primeiro ponto, isso já existia. Né? A questão do autoconhecimento, eu acho que ela é não só algo que vai fazer com que você tenha um pouco mais de comando sobre si mesmo, como também vai tirar das suas costas algumas coisas que são imputadas a você e que você não é. Principalmente nós, homens, né? Eu costumo falar isso e tomo porrada de A a Z. Homem é uma tragédia completa. Porque tudo que nos ensinaram hoje, se a gente usar igual, nós estamos ferrados. Né? Então, assim, se eu hoje sei, através de uma ferramenta chamada mapeamento pessoal, que eu tenho um perfil de essência executora impulsionado pela determinação, eu vou saber que eu sou um executor impulsionado pela determinação, e não um burro empacado que só consegue o que quer, que só para depois consegue o que quer, como era colocado antigamente para mim. E eu acreditava nisso. Então hoje existem ferramentas que trazem informações sobre os nossos perfis, e você olha e fala assim, cara, eu me identifico com isso. E aquilo me motiva, porque eu sei que se você me der alguma coisa, eu vou fazer. Puta, Fred, mas você tem que tomar cuidado, né? Porque os executores, principalmente os que têm impulso de determinação, a depender do que acontece, eles morrem. Eles se tornam workaholics. E foi o que aconteceu comigo, por falta de conhecimento. Isso. Então, a partir do momento que você se conhece, você sabe, eu sei o que eu sou bom e eu sei o que eu não sou bom. Então, Fred, você precisa ficar sentado o dia inteiro na frente de um computador, fazendo planilhas e planejamento de um projeto que terá que ser executado daqui a 10 anos. Esquece, eu não vou fazer. Não vai fazer. Eu não consigo, não é minha competência. Eu preciso de alguém que saiba fazer isso, que traga para mim, me mostre e fale assim, Fred, nós precisamos executar isso aqui. Esquece, eu vou executar, eu vou montar o time, eu vou montar a estratégia, eu vou para campos, se precisar carregar, eu carrego. Mas eu sei disso. Então, o que eu penso é, a partir do momento que a gente consegue fazer com que, principalmente quem está aqui no topo da cadeia, entenda o que ele é bom e o que ele não é, isso primeiro vai tirar um peso gigante dele. Segundo, vai desmistificar o que todo mundo fala do CEO super-homem. Não existe, cara. Não existe esse ser humano que saiba tudo. Não existe. Não existe. Quem pensa que sabe já está começando a errar. Já está. Né? Então, assim, a pessoa precisa primeiro saber que ela não sabe tudo. Saber que ela tem qualidades, mas que ela também tem defeitos e deficiências. E essas lacunas dos defeitos e deficiências pode ser coberto por alguém que saiba mais do que ela. E ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos fazer junto. Vamos crescer junto. Eu faço o que eu sou bom em fazer, você faz o que você é bom em fazer e todo mundo vai fazendo a sua parte. E todo mundo cresce junto. Né? O que eu tenho falado muito ultimamente, Fernando, é o seguinte. Eu tenho muito receio do que está se tornando o mercado de trabalho hoje, principalmente na demonização do trabalho. Né? Eu discordo veementemente da OMS em colocar o burnout como o CID, relacionando o burnout apenas e tão somente por doença por excesso de trabalho. Eu discordo veementemente disso. Não é só trabalho, não é só excesso de trabalho.
É uma conjuntura de uma vida completamente descoordenada e desconjuntada que faz com que você chegue nesse momento. Eu ouvia algumas entrevistados seus aqui, você falando, pô, e esse tal happy hour? Por que o happy hour só acontece depois do horário de trabalho? Na sexta, fora da empresa. Fora da empresa. Então quer dizer que eu fico de segunda a hora que eu começo a trabalhar, a sexta até 6 horas da tarde, infeliz para ser feliz. Unhappy week. E aí eu vou encher minha cara de cachaça para ficar feliz no happy hour. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz né? sentido. Então, O menor sentido. a gente não pode transformar isso. Muitas vezes as pessoas estão no lugar errado, fazendo coisa errada. Nós decidimos muitas coisas da nossa vida muito cedo. A gente escolhe profissão muito cedo. E muitas vezes a gente não escolhe, a gente é empurrado para aquilo porque o pai quer, o tio quer, a mãe quer, alguém, o irmão mais velho quer. Ou que a gente achava quer. e achava na hora errada, porque... Com 18 anos, né? A gente achou que aquilo ali ia ser a grande profissão. Então, se nós pararmos para pensar que nós estamos criando uma comunidade que vem demonizando aos poucos o trabalho e sendo embasada por organizações importantes que não têm condição nenhuma de fazer isso. Você imagina que um médico do trabalho vai te dar um atestado de burnout? É o que você falou, você teve em 2012, só foi diagnosticado em 2014. Isso. Eu passei por 8 médicos para saber que eu tive burnout. Isso. Não foi um médico do trabalho que me deu isso. Psicólogo, psiquiatra, cardiologista, fisiologista, reumatologista, dermatologista. Todo mundo, cara. Porque assim... Até hoje é uma decisão multidisciplinar. Ela não é monodisciplinar, ela não é só de uma. Né? O burnout, e uma coisa importante da gente desmistificar, e que eu tive burnout identificado, na verdade, em 2015, tá? Comecei a achar o caminho em 2014, 2015. Mas não existe cura. O que existe é remissão. E se a gente vacilar, a gente volta. E tem gente com burnout 2, 3, 4 vezes. Por quê? Porque a pessoa ela passou por várias empresas. Não todas as empresas estão erradas. Né? Ela passou, ou ela é que ainda não se conscientizou, ou se autoconscientizou, de que tem coisas que é para ela e tem coisas que não é para ela. Exatamente. E assim, e não adianta também, o que eu falo sempre com as pessoas, tá? Pô, mas Fred, eu trabalho 15 horas por dia. Eu falei, tá bom, por que você trabalha 15 horas por dia? Aonde está o seu índice de ineficiência que você precisa trabalhar 15 horas por dia? Tá, por que você tem que ficar no escritório até 9, 10 horas da noite? Tá fugindo de alguma coisa que tá em casa? Tá deixando, tem alguma coisa lá que tá te incomodando tanto que ao invés de você querer ficar lá, você quer ficar aqui? Então assim, e a gente não quer fazer esse tipo de análise. A gente não quer fazer esse tipo de... A gente não quer aprofundar no assunto de uma forma... ferida, né? E olhar para ela e apertar ela e sentir doer. Porque só assim eu acho que a gente vai conseguir, de fato, entender aonde está a solução. Né? Então, me preocupa muito, Fernando, muito mesmo. E aí agora ainda vem o governo brasileiro colocando a NR1, onde a empresa tem que ser... A empresa ela tem que ser responsável a não adoecer as pessoas. Isso. Né? Fisicamente e mentalmente. Isso eu acho que sim. Isso aí eu concordo. Agora, não é responsabilidade da empresa isso. De cuidar da saúde mental da pessoa. E se a pessoa já tiver predisposição? E por que não coloca nos exames periódicos, então, dosagem hormonal de tudo? E se tiver com alguma falha de hormônio, por que não faz a reposição? As mulheres, quando entram em menopausa, por que não faz reposição para as mulheres? Os homens, quando tem picos de estresse, a gente sabe que tem determinados hormônios nossos que eles são destruídos e não voltam. Isso. Precisa de reposição química mesmo. Por que não faz isso também? Porque, ao invés de tratar com medicina do trabalho, não trata com medicina da longevidade. A gente está começando a falar sobre medicina do estilo de vida, né? E um dos pilares da medicina do estilo de vida é o controle do estresse. É o manejo de vícios, né? Porque a gente estava falando, né, sobre NR, ela foi postergada, a gente obviamente que trabalha mensurando os riscos, e claro que é importante, não é que não é importante, mas quando eu começo a estudar sobre NR, eu vou num material da Fiocruz, de 2022, ou seja, no pós-pandemia, entendendo quais eram, e segundo aquele material da Fiocruz, quais eram os maiores riscos psicossociais e quais eram as pessoas mais suscetíveis
a terem qualquer tipo de problema de transtorno mental. E eram, né, e são, né, indicados os desempregados, os endividados, as minorias que são realmente oprimidas, né, e obviamente que a gente sabe que a sociedade, Sim. né, as mulheres são mais suscetíveis do que os homens, né, por uma questão de violência, por uma questão, né, de violência no transporte, violência na rua e tal. E é óbvio que isso aparece também nas empresas. As pessoas que não têm casa, as pessoas que não têm onde morar, as pessoas em situação de risco, de guerra, de risco de violência, não é a população das empresas, essa. Né, qualquer um desses, a não ser, obviamente, homens, mulheres, tal, né, o LGBT, mas que é uma fatia da sociedade, e dependendo do tipo de mercado tem um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, quando você olha, o emprego, basicamente, que ele tira um pouco desse risco biopsico, mas principalmente psicossocial dessa população. E o que eu tenho entendido, e aí eu entendo e eu escutei a primeira vez foi você falar sobre isso, demonização do trabalho, porque a sociedade está doente. A sociedade, a polarização está deixando as pessoas doentes. O Brasil, eu estava vendo essa semana no World Happiness Report, né, o relatório mundial de felicidade, que o Brasil ele já chegou a ocupar a 14ª, 15ª posição, nós estamos em 44º, mas assim, a gente deixou de ser um dos países mais felizes, mais risonhos há muito tempo. Né? E assim, nós temos países, a gente não está entre os 10 mais generosos, não está entre mais os 10 mais felizes, não está entre os 10 com mais ações de caridade, ou seja, a gente se perdeu nisso. E para mim isso é um fator preponderante do aumento de violência, do aumento de desigualdade social, do aumento, e isso não é um caso das empresas, não é a empresa que está causando isso. É a sociedade e, na minha opinião, a forma como durante os últimos X anos, de esquerda e de direita, tá? Estamos sendo gerenciados, liderados. Então, agora, sim, dentro da empresa existe um pedaço que a empresa fala, não, aqui eu tenho que cuidar, né? Se a pessoa está doente, ela vem, né, o tal do nexo causal e tal, eu tenho que acolher. Se está aqui dentro, é minha responsabilidade, eu vou acolher. Então, a responsabilidade por esse acolhimento, né, por falar, escuta, você não está bem, vamos ver, vamos... Né, eu acho que essa é uma responsabilidade que dentro da empresa, a empresa tem, mas ela não é a causadora da grande maioria desses casos também. E por isso que eu acho que quando eu ouvi você falar sobre demonização do trabalho, eu falei, putz, até que enfim alguém enxergando um pouco, porque mais uma vez, né, as empresas, né, são os únicos responsáveis, são os inimigos do mundo. Né? E aí, qual mensagem você transmite para os jovens? Se você, com tudo isso que a gente está falando aqui, você coloca assim na cabeça do jovem, cara, olha, não vale a pena você ir trabalhar. Olha como é que é ruim, dá burnout. Se você trabalhar, dá burnout. Você pode morrer, você vai ficar infeliz. Né? Você tem que trabalhar, você tem que pegar trânsito. Cara, é assim... Nós precisamos entender que a vida ela não é tão complicada quanto a gente desenha. Ela é complexa, ela tem os desafios diários, e nós temos que entender que isso faz parte, né? Mas trabalhar faz parte, sabe? Ter um emprego é digno. Eu fico imaginando, Fernando, quando eu voltei em 2019, véspera de pandemia, eu falei, poxa, eu acho que eu quero voltar para o mercado corporativo. Nós estamos falando de 6 anos atrás, né? E aí eu fui procurar os headhunters que eu contratava na época para a empresa que eu trabalhava. E falei para eles assim, olha, fiquei um ano nos Estados Unidos, trabalhei numa ONG e tal, só que eu estou com vontade de voltar agora para o mercado corporativo. Acho que eu tenho bastante a dar, estudei bastante esses últimos tempos, ainda acho que tem bastante a contribuir. Os dois headhunters falaram para mim, primeiro, tira metade do seu currículo, e segundo, você está com 44 anos, amigão. Tá velho já. 44. Aí eu falei assim, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A expectativa de vida nossa aqui no Brasil, ela não aumentou? Como é que vocês vão fazer para... Vocês têm gente da minha experiência, com a minha vivência? Não, imagina. Isso é fácil. Fácil de resolver. Agora, tira metade do seu currículo fora e
vamos ver se tem alguma coisa aí, porque eu acho difícil. Então assim, eu, que hoje tenho 50, eu tenho gás e lenha para queimar no mínimo até os 80. Né? Estou me cuidando, saúde, atividade física, alimentação e tal. O que eu vou fazer dos 50 aos 80 com gás para queimar, com lenha, com conhecimento, com vivência? Eu já sei o que eu fiz certo, eu sei o que eu fiz errado, eu sei o que eu posso contribuir. Por que eu não sou utilizado no mercado de trabalho? Porque pessoas da minha idade são consideradas velhas no mercado de trabalho. E você fala com todas as empresas hoje em dia, elas falam, está faltando gente. Tá faltando gente, a galera mais nova não tô quer preocupado. Trabalhar, né? O pessoal mais novo não quer trabalhar. O pessoal mais novo só quer isso, só quer aquilo. Então, assim, começam a criar alguns rótulos muito que também demonizam o mercado de trabalho. Isso. Porque eu tenho certeza que se você tiver empresas precisando de pessoas do nosso conhecimento para estar com eles, que seja por um período, que seja para fazer um projeto, que seja para fazer algo diferente que alguém de lá de dentro não teve condição de fazer ainda. Eu não tenho dúvida que a gente faz acontecer. E feliz. Né? E isso contagia. Você sabe disso. A felicidade contagia, assim como a tristeza também. Sim, qualquer emoção ela é contagiante. Ela é contagiante. Então eu penso que nós precisamos, assim, meio que fazendo uma compilação, a gente precisa primeiro, nós seres humanos precisamos ser mais autênticos com nós mesmos. A gente precisa saber quem a gente é, se conhecer, ter um pouco mais de inteligência emocional, né? Autoconhecimento, autocuidado, automotivação, autocontrole, a gente precisa ter isso. Né? Com isso, utilizar a nossa melhor versão a favor de algo que afete não só você, mas a quantidade de pessoas que for possível você afetar. Eu acho que isso faz parte, a gente tem que ajudar as pessoas de alguma forma a que elas encontrem o que é o seu propósito de vida. Nós precisamos parar de demonizar o trabalho e demonizar os empresários. Porque, querendo ou não, quem gera a riqueza de um país são as empresas. Sim. Então a gente não pode, a gente tem que parar com isso, gente. Burnout é sério, eu tive, eu sei que não tô minimizando nem romantizando as coisas, mas, de novo, eu vou repetir, o burnout não é causado só pelo excesso de trabalho. Quanto do burnout, eu fiz essa minha análise, quanto do burnout você atribui que era responsabilidade, não é culpa, né, mas responsabilidade sua, e quanto do burnout você atribui que era responsabilidade das empresas por onde você passou? Eu vou te responder assim, ó. Se fosse o Fred de 2013, eu ia falar assim, 80% por causa das empresas, 20% por causa do Fred. Tá. Hoje eu te falar, 100% eu. 100% eu. Eu também faço essa análise, né? E eu falo que não era das empresas, mas era dos chefes, dos meus pares, do não sei o que lá atrás. Eu me via, e a hora que você para, você fala, mas eu deixei isso, mas eu permiti aquilo, mas eu não fiz isso que eu deveria fazer, estava com vontade e não fiz, mas eu não tive coragem disso e tal. Né? E o quanto... Então assim, olha, eu fui responsável por fazer aquilo que eu fiz. Se eu estava trabalhando além, a responsabilidade é minha. Uhum. Se eu estava fugindo de alguma coisa em paralelo, o problema é meu, a responsabilidade é minha. Né? Puta, mas a gente sabe que em determinados momentos a gente vai ter que se dedicar mais ao trabalho do que às outras coisas. Cara, se você fizer isso num determinado momento, sabendo que é por aquele determinado momento, tá ok. Eu sei que eu vou ficar, olha, puta, peguei um projeto agora, então de julho até setembro, cara, me esquece, eu vou estar de cabeça aqui, eu vou trabalhar 100% nesse projeto, eu preciso fazer isso acontecer, então é assim que vai ser. Mas você sabe que é setembro. Não é chegou na meta, dobra a meta. Né? Uhum. Depois você vai ter que ter um refresco. Você precisa ter um refresco. Um timing. Você precisa ter essa válvula de escape de falar assim, bom, agora chegou num ponto... Férias, né? Eu preciso dar uma descansada. Né? Férias, a gente fala que era frescura, né? Pra que férias? Eu tirava férias com culpa. Isso. Entendeu? Isso. E depois que criaram, na nossa época, BlackBerry, meu Deus do céu. Porque os problemas passaram a te achar onde você estava, né? E isso nós estamos falando, não é... Não, isso aí é de quê? nos anos 10 final anos atrás? Não, isso é mais, né? Mais? O BlackBerry? BlackBerry 2010,
por ali. Então, 15 anos. 15, quase 20. Que foi assim, né? Assim, não. Aí depois exponencializou o resto. Então, te respondendo, Fernando, eu tenho hoje consciência que a responsabilidade é minha, porque as escolhas eu fiz, tá? Ah, mas puta, você tinha gente com um chicote no seu lombo? Cara, eu tinha, mas eu permiti, entendeu? Eu permiti. Como hoje eu ainda permito muita coisa que eu não deveria, né? Mas infelizmente a gente faz. É como eu falei para todo mundo aí. Não é porque a gente estuda, tem consciência, passou, que a gente é resolvidão, tá tudo certo, não. A gente passa pelos mesmos desafios, a gente só tem uma consciência diferente. Eu concordo com você. Hoje, olhando para trás, eu falo, a grande parcela, né, e é o que eu procuro falar, e eu aprecio, às vezes, né, essa hoje já uma coragem, principalmente da geração Z. Eu acho que tem muita... A sociedade mudou, né? O que a gente achava que era bullying hoje, né? Ele realmente exacerba porque está na rede social. Se a gente sofria um bullying na sala de aula, eram aqueles 20, 30 que sabiam. Hoje tem 100 mil sabendo daqui 2, 3 horas. Então, óbvio que existe uma proporção, uma proporcionalização desse problema muito maior, né? Mas eu vejo os meus filhos e às vezes a Mariana tá fazendo estágio, ela fala, ai pai, isso aqui eu não gostei, não é para mim. Então, assim, eles têm uma certeza maior e talvez até por falta, né, de necessidade, e nós estamos falando também de uma certa bolha e tal, de falar não é isso que eu quero e serem fiéis a isso. E aí eu acho que cabe inclusive algumas mentorias reversas. Porque nós, né, mais cabelos brancos, óbvio que a gente tem coisa para ensinar, mas a gente tem coisa para aprender. Então, essa mescla, né, essa sincronização, quando a gente fala sobre pluralidade, né, diversidade já ficou às vezes até um pouco cansado, mas da pluralidade, de você ter pessoas diferentes com raças diferentes, gêneros diferentes, idades diferentes, situações financeiras diferentes, isso é muito positivo. Desde que não se criem seus clusters, né? Porque acho que esse é um dos riscos que vem essa polarização, e não só a polarização política, mas outros tipos de polarização, eles vêm minando, né, a saúde das pessoas. Você falou, saúde mental não é de agora. 1936, eu sempre falo isso, 1936, Charles Chaplin faz um filme chamado Tempos Modernos. E naquele filme ele aparece apertando os parafusos e já falando sobre uma etapa de ruptura, ou seja, eles vinham de um período pré-industrialização, um período industrial, ali tinha tido uma ruptura e ali, nesses momentos de ruptura, existem essas balançadas da sociedade. Faz quase 100 anos. Então, assim, e ele retratava saúde mental em 1936. Então, assim, falar que esse é um problema de agora, né? Não é. Se falar que ele aumentou e que hoje a gente sabe muito mais, que a gente vê muito mais, mas, por exemplo, os índices, né? A gente aplica uma pesquisa que chama SRQ20, que é transtornos mentais comuns, da OMS, e ela mede ideações suicidas. As ideações suicidas em escolas, as ideações suicidas, né, em comunidades, são muito mais altas do que ideações suicidas nas empresas. Então, assim, será que é só nas empresas que as pessoas estão ficando doentes? Não é. Será que é? Né? Então, agora, sim, se a empresa tem a capacidade de atenuar aquela dor, de quem já vem com aquela dor, ou a gente acha que alguém vai fazer uma entrevista admissional e responder que ela está doente mentalmente numa entrevista admissional. Não vai. Né? Então, assim, de novo, gente escrevendo lei que nunca trabalhou. Né? Nunca gerou gente emprego. que nunca gerou emprego. É isso aí. Então, assim, infelizmente, né, esses são os nossos representantes, e aí pode estar de um lado ou do outro, né? Mas os problemas estão na sociedade. E eu acho que as empresas têm sim a responsabilidade de atenuar ou não deixar acontecer. Por isso que a governança é tão importante. Sim. Por isso que hoje, né, aqui na FairJob, a gente fala muito sobre governança social. Né? Não é o ESG, mas é dentro da governança social. O que eu preciso realmente medir
E a gente fala, você vai medir felicidade, tá? Muito lindo e tal. Medir felicidade, você tem uma pergunta sobre felicidade. As outras são sobre assédio, né? São sobre horas extras de trabalho, né? São sobre respeito ao meio ambiente. E aí você fala, pô, mas como é que, né? Como é que é tão diferente? Sim, porque é condição de bem-estar no trabalho. Então, sim, isso é uma empresa. E aí eu já falei com várias pessoas do meio público que falam assim, está se exigindo para as empresas o que nenhuma ou quase nenhuma autarquia pública faz para as pessoas. Não faz, Fernando. A gente sabe que não faz. Né? E assim, a gente precisa tomar cuidado só com um aspecto importantíssimo que primeiro, gente, nós não estamos aqui romantizando. Não. E nós não estamos dizendo que não existe, tá? Existe, a gente sabe que existe. Existem empresas que são realmente desorganizadas e que não levam a sério, né, o que é o efetivo papel que a empresa tem. Sabemos que tem outras que são extremamente paternalistas também, que vão até além do que deveriam. A gente sabe disso. O que não pode acontecer é você generalizar, né, e fazer um peso e uma medida para todo mundo de A a Z, sendo que muitas vezes eu falo muito com as pessoas sobre isso. Ah, mas o mercado financeiro é o pior. Pior por quê? Se fosse pior, não teria 1 milhão de pessoas trabalhando e outro 1 milhão do lado de fora querendo trabalhar. Não é o pior. Quem está lá sabe como é que é o jogo. Isso. Quem é lutador de UFC sabe que vai tomar uma porrada e vai quebrar o nariz. E ele está ali porque ele escolheu estar ali. Não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado. Talvez existam pessoas que estejam ali que não deveriam estar. Isso, mas é a escolha da pessoa. Isso. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, agora você vai trabalhar num banco. Então a gente precisa entender que o importante é que todos nós temos a condição de discernir isso e ir para onde a gente se sente bem, sabe? Tem muita gente que falou assim, puta, mas depois da pandemia, pô, Fred, eu trabalhava numa empresa XPTO e tal, e aí agora eu tô fazendo caneca da Fairjob, tô feliz pra caramba. Eu falei, tá bom, e por que você não começou a fazer caneca pra Fairjob lá atrás? Por que você esperou a pandemia? Largou, e muita gente fala assim, eu larguei o que eu fazia, agora eu faço o que eu amo. Tá bom, mas por que você demorou tanto tempo? Qual foi o problema que fez você demorar tanto em fazer o que você amava, não amava, quase morrer ou passar por um processo desse de pandemia para agora fazer o que ama? E tá feliz, e tá ganhando dinheiro. E ainda bem, né? Porque o problema são os outros que ainda continuam, né? Não percebendo, e obviamente que não é só uma escolha. A gente sabe que não é simples, né? Quando eu saí do mundo corporativo, os caras falam assim, pô, você é louco, pô, como assim? Você vai abrir mão de tudo isso e tal. Então, assim, é uma escolha corajosa, que eu tinha condição de fazer naquele momento, que eu conversei com a minha família tal, então vou empreender, tal. Não é todo mundo que, né? Então, porque também se romantiza o empreendedorismo e a maioria dos empreendedores são pessoas que estão no seu plano B, não no seu plano A. Isso aí. Né? Então, e essas pessoas também sofrem. E essas pessoas sofrem as consequências, né? Às vezes, as mesmas consequências de um empresário, porque elas estão colocadas hoje no mesmo balaio do empresário, que tem dinheiro, que tem tal, e tem o cara, o empreendedor quase que social ali tentando, e tem o mesmo tipo de cobrança, de visão. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil tomar uma decisão, mas, assim, é fácil, é necessário se conscientizar de que em algum momento aquela decisão, ou pelo menos tentar começar a colocar aquilo no plano. Né? Desde que seja, e mesmo desde assim, a minha filha já falou assim, pai, com isso eu não quero trabalhar. Ótimo. Ok, se você não precisar, mas se precisar, talvez você vai ter. Não, se precisar sim, mas se não precisar, então assim, já é um bom começo, já começam diferente do que a gente começou lá atrás. Vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê, né? Isso aí. Então assim, é difícil, mas é uma... São algumas, talvez a gente tenha, né, tido essa sorte de poder fazer algumas escolhas. Não que eu tenha tido uma vida fácil também, mas assim, algumas escolhas, você tem a loteria genética tal, então você tem também algumas coisas, mas do ponto de vista prático, a gente tem, né, como o ministro do Butão, quando esteve aqui, falou, o good karma, né, o karma e o good karma. O good karma é você receber
aquilo que você, de volta aquilo que você fez. Você planta o bem, né? Você vai. Então, assim, são coisas que a gente tem que passar. A gente já está chegando próximo do nosso final, passa muito rápido, né? Muito rápido. A gente vai conversando e tal. Mas, Fred, o que hoje, eu sei que não é fácil, mas o que você falaria, né? O que você fala, não o que você fala, mas o que você fala, né? Para aquelas pessoas ou para aquelas empresas que não têm a sorte, né? Deixa depois as tuas redes sociais. Fred Machado. Fred Machado Oficial. Oficial. Isso aí. Instagram. Fred Machado no LinkedIn. E no LinkedIn. As empresas que ainda não te contrataram, que ainda não te conhecem, por onde você começa uma mudança, né? E as pessoas que quiserem qual é uma dica para que as pessoas comecem a olhar para essa liderança autêntica, a fazer essa pergunta para elas: é possível? Né? E depois ter a resposta: sim, é possível. Olha, Fernando, eu gostaria muito que as empresas parassem um pouco de gastar tanto dinheiro com esses programas sorrisal que elas fazem, sabe? Vai um final de semana, um dia, num lugar bonito, contrata um bando de palestrantes motivacionais, todo mundo pulando, cantando, abraçando, e que chega segunda-feira aquilo já foi tudo embora e não tem... Eu acho que tem muita gente boa, né? Você, eu e muitas outras pessoas que estão aí, que hoje fazem esse tipo de trabalho, que já sentaram nessas cadeiras, que já tiveram os sabores e os dissabores, né? de serem empresários, empregados, empreendedores, e que podem sim fazer a diferença, né? Fazer a diferença com as pessoas. Eu tenho um exemplo que inclusive vai estar no relançamento do É Possível, uma empresa multinacional do setor automotivo, e que o líder entrou lá e tinha uma aposta no RH da empresa que esse líder não duraria 6 meses, que ele ia ser botado para fora da empresa por assédio moral. Esse cara não só desfez isso, como levou a planta que ele é o diretor a ter os melhores índices dessa empresa no mundo inteiro. Inclusive, custo de produtividade mais baixo do que o da China. Ele teve a coragem de fazer com a fábrica inteira, e quando eu falo fábrica inteira da pessoa que recebe você na portaria, a ele que é o diretor, é o cargo mais alto, todos passaram por uma onda de treinamento em inteligência emocional. O mesmo treinamento para todo mundo. Depois disso, essa planta seria fechada, não foi mais, e é a planta que fabrica todos os lançamentos de carro aqui no Brasil dessa marca. Né? Se você quer saber, tem que esperar o livro, né, sair. Vai saber lá no livro, vai estar lá. Mas eu acho assim, é comprovado que funciona, sabe? Nós fizemos esse trabalho, tudo que eu falei para você, propósito de existência daquele time de líderes, como é que eles cascatearam isso para os líderes abaixo, como é que chegou isso na linha de produção, você parar a fábrica. Eu dei treinamento às 4 da manhã em turno, sabe? E tava lá, e o mesmo treinamento para todo mundo. Então é tratar o ser humano como ser humano. É dar o valor ao ser humano que ele tem. Como potencial mesmo. Isso, né? Daí, meu amigo, não tem preço. E isso aí faz total diferença. E as pessoas percebem, né? Total. Percebem, né? E essa talvez seja a autenticidade do líder, ou seja, né, o líder autêntico, né? Esse líder, ele sabe quem são as pessoas, ele sabe a família das pessoas, ele mora na cidade, ele vai no supermercado, as pessoas vêm, param, conversam com ele. É uma pessoa querida. E por quê? Porque lembra do nome, porque vai lá na planta, porque passeia na planta, conversa, olha, ouve, vê o que pode melhorar. Porque tem coisas, Fernando, que assim, é mudar o copo de lugar. Não tem custo nenhum.
Tem coisas que, obviamente, tem custo, mas tem coisas que não tem. E a grande maioria do pedido das pessoas são essas coisas pequenas que não têm custo, mas que trazem um bem-estar muito grande para elas. É só ouvir. Causa diferença, né? É só ouvir. E você vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Então, eu acho assim, nos conheçam, sabe? Não pensa que isso é cheirar nuvem, é abraçar a árvore, é viver do sol. Não é. Isso é ciência, isso tem método, é eficaz e a gente sabe que funciona. Que funciona. Bom, queria te agradecer muito tua presença, teus ensinamentos. A gente está junto em alguns projetos também, que, né, provavelmente serão bem emblemáticos ainda em 2025, mas também deixar, né, a Fair Job à disposição de você, dos teus clientes, e a gente conta com você dentro do nosso ecossistema de modernização das relações de trabalho, porque isso é o que a gente acredita, né? Que a gente não é mais sobre ser chefe, é sobre ser líder, não é mais sobre ser temido, é sobre ser admirado, né? Isso aí. E eu te admiro pra caramba. Obrigado. E eu também a você. Valeu. Obrigado, Fernandão. Obrigado.